Vivemos na era da saturação midiática, uma época em que a nossa atenção se tornou o recurso mais valioso do mundo. Nós nunca fomos tão distraídos, estamos constantemente sendo bombardeados por notificações, feeds infinitos e uma avalanche de informações que piscam diante dos nossos olhos, disputando cada segundo do nosso dia. E essa não é uma luta qualquer, é uma batalha silenciosa, invisível, travada pela nossa alma. O escritor Tony Reinke, em seu livro, chama esse cenário de a guerra dos espetáculos. É uma guerra onde imagens, vídeos e todo tipo de entretenimento disputam não apenas o nosso tempo, mas a nossa devoção. Essa batalha não é apenas cultural ou tecnológica, ela é profundamente espiritual. É uma luta pelo que ocupa o centro da nossa mente e do nosso coração. E curiosamente, há mais de 2000 anos, Jesus já nos alertava sobre isso de uma maneira muito profunda. Ele nos deu a chave para entender e vencer essa guerra. Em um dos seus sermões mais famosos, o Sermão do Monte, Jesus nos ensina sobre onde devemos colocar o nosso foco. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, ele diz algo que parece simples, mas é transformador. Ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vamos ler de novo, com atenção. A candeia do corpo são os olhos. Pense nisso. Jesus está usando uma metáfora poderosa. Naquela época, uma candeia ou uma lâmpada a óleo era a única fonte de luz dentro de uma casa escura. Sem ela, era impossível se mover, trabalhar, ou até mesmo ver o que estava ao redor. A lâmpada determinava como você enxergava e interagia com todo o ambiente. Jesus está dizendo que os nossos olhos funcionam exatamente da mesma forma para a nossa alma, para o nosso interior. Eles são a porta de entrada que permite que a luz ou a escuridão preencha todo o nosso ser. Aqui, Jesus revela que os olhos não são apenas órgãos físicos que captam imagens. Eles são o filtro da alma, aquilo que nós escolhemos contemplar, aquilo em que focamos a nossa atenção, não apenas entra em nós, mas molda quem nos tornamos por dentro. O que você permite que entre pelos seus olhos está definindo o estado do seu coração, da sua mente e do seu espírito. É uma verdade simples e direta. O que você vê alimenta o que você é. Se os seus olhos estão fixos na luz, todo o seu ser será iluminado. Mas se eles se concentram nas trevas, a escuridão tomará conta de tudo. Então, o que significa ter olhos bons e olhos maus? Jesus não está falando de um problema de visão. Ter olhos bons, no original grego, carrega a ideia de ser simples, focado, generoso, singular. É ter um olhar direcionado para uma única coisa: Deus e o seu reino. É escolher conscientemente, focar naquilo que é puro, verdadeiro e eterno. É encher a mente com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão. Por outro lado, ter olhos maus significa ter um olhar dividido, cobiçoso, distraído. É quando nossos olhos estão fixados nas coisas deste mundo, no consumo vazio, no entretenimento que nos afasta de Deus, nas comparações das redes sociais, na busca incessante por mais e mais estímulos. O problema não é ver, é no que fixamos o nosso olhar. O foco dos seus olhos define o destino do seu coração. E o mais incrível é que a ciência moderna, sem querer, está confirmando essa verdade bíblica milenar. Estudos de neurociência mostram que o excesso de tempo em telas e a multitarefa constante prejudicam nossa capacidade de concentração, afetam nossa memória e diminuem a nossa capacidade de ter pensamentos profundos. Essa estimulação constante, essa guerra de espetáculos, nos rouba a capacidade de contemplar, de meditar, de simplesmente estar quietos na presença de Deus. Ficamos tão acostumados com o barulho e com a velocidade que o silêncio e a profundidade se tornam desconfortáveis. A distração tem um custo real para o nosso cérebro e, mais importante, para a nossa alma.
Essa busca incessante por distração muitas vezes nasce de um tédio da alma, de um vazio interior que tentamos preencher a qualquer custo. Nós pulamos de um aplicativo para outro, de um vídeo para outro, em uma busca frenética por algo que nos alivie desse sentimento. Mas as distrações são como analgésicos. Elas prometem alívio, mas não curam a verdadeira dor. Pelo contrário, elas apenas nos afastam mais e mais de Deus, a única fonte de satisfação verdadeira. E é aqui que a frase de Jesus se torna assustadora. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se aquilo que deveria ser a nossa fonte de luz, os nossos olhos, está contaminado e nos enchendo de escuridão. Imagine o quão profundo é o nosso estado de cegueira espiritual. Então, qual é a solução? É simplesmente jogar o celular fora e viver numa caverna? Não. A solução não é apenas desligar as telas, mas principalmente reorientar o nosso olhar. É uma escolha consciente e diária. É perguntar a si mesmo: onde está o meu tesouro? O que eu mais valorizo? Porque, como Jesus continua dizendo no versículo seguinte, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E onde está o seu coração, aí estarão os seus olhos. É um ciclo. Se o seu tesouro é a aprovação, seus olhos buscarão curtidas. Se o seu tesouro é o entretenimento, seus olhos buscarão a próxima série. Mas se o seu tesouro é Cristo, seus olhos o buscarão em sua palavra, na oração e na beleza da sua criação. Nós estamos em guerra, uma guerra pela nossa atenção, pela nossa mente e, em última instância, pelo nosso coração. E a cada momento, a cada olhar, a cada clique, nós estamos escolhendo um lado. A minha oração por você e por mim é que escolhamos a luz. Que possamos ter a coragem de nos desconectar do barulho para nos conectarmos com a voz de Deus. Que escolhamos fixar nossos olhos em Cristo, a verdadeira luz do mundo, e não nos espetáculos passageiros e vazios que este mundo oferece. A vitória nessa guerra começa com uma decisão simples. Para onde você vai olhar hoje, escolha a luz. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Que Deus te abençoe.